Obadias. Introdução. Autoria. Até hoje, arqueólogos, historiadores e exegetas pouco conhecem sobre essa página profética, o mais curto Sefer, rolo, livro do Antigo Testamento. A tradição e o cânon judaicos afirmam que seu autor é um profeta do Senhor chamado Obadias, nome comum e que significa servo ou adorador de Javé. 1 Reis, capítulo 18, versículos 3 ao 16. 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 21. Capítulo 7, versículo 3. Capítulo 8, versículo 38. Capítulo 9, versículo 16. Capítulo 12, versículo 9. Capítulo 27, versículo 19. 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 7. Capítulo 34, versículo 12. Esdras, capítulo 8, versículo 9. Neemias, capítulo 10, versículo 5, e capítulo 12, versículo 25. Não é mencionado o nome de seu pai ou família, tampouco o lugar de seu nascimento. Propósitos. O material literário, filológico e exegético, fornecido pelo próprio manuscrito na língua original, é suficiente para que não se duvide da unidade consistente dessa breve obra profética. Seu tema principal é Edom, que, se ufanando de sua força e segurança, sentiu perversa satisfação ao contemplar o juízo devastador que sobreveio a Israel mediante os exércitos de algumas nações pagãs. Todavia, essa atitude desalmada de Edom provocará de igual forma o juízo divino sobre seu próprio povo, culminando na destruição de Edom. Contudo, o Monte Sião e Israel serão livrados, e o reino de Deus, mais uma vez, triunfará. As atividades hostis de Edom têm acompanhado séculos da existência do povo de Israel, e as seguintes referências bíblicas dão uma ideia desse longo processo histórico. Gênesis, capítulo 27, versículos 41 a 45. Capítulo 32, versículos 1 ao 21. Capítulos 33 e 36. Êxodo, capítulo 15, versículo 15. Números, capítulo 20, versículos 14 ao 21. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 6. Capítulo 23, versículo 7. 1 Samuel, capítulo 22, em relação ao Salmo, capítulo 52. 2 Samuel, capítulo 8, versículos 13 e 14. 2 Reis, capítulo 8, versículos 20 ao 22. Capítulo 14, versículo 7. Salmos, capítulo 83. Ezequiel, capítulo 35. Joel, capítulo 3, versículos 18 e 19. Amós, capítulo 1, versículos 11 e 12. Capítulo 9, versículo 12. Os edomitas têm parentesco com os israelitas. Versículo 10. E, por isso, essa agressividade maligna é ainda mais deplorável. Edom tornou-se um grande exemplo de traição, pois, quando podia e devia ter ajudado Israel, deixou seus amigos e parentes à mercê da crise e dos sofrimentos, e foi além em sua crueldade. Tirou partido da fragilidade e abandono dos próprios parentes. O fato histórico que Deus rejeitara Esaú, Gênesis capítulo 25, versículo 23, Malaquias capítulo 1, versículo 3, Romanos, capítulo 9, versículo 13. Não desculpa os edomitas do mal cometido de modo algum. Portanto, Edom, acomodado e confiante em suas fortalezas nas montanhas, será arrancado de lá e saqueado pelas nações pagãs. Israel se reerguerá e prosperará porquanto Javé, o Senhor Deus, está com seu povo. Data da primeira publicação. Há um debate entre os estudiosos da atualidade sobre a data e o local. Alguns acreditam que os versos 11 a 14 estejam relacionados à invasão de Jerusalém pelos filisteus e árabes durante o reinado de Jeroão, 853 a 841 a.C., conforme 2 Reis, capítulo 8, versículos 20 a 22, 2 Crônicas, capítulo 21, versículos 8 ao 20. Nesse caso, Obadias seria contemporâneo do profeta Eliseu. Outros biblistas
entendem que aquela passagem das Escrituras estão ligadas aos ataques babilônicos a Jerusalém entre 605 e 586 a.C. E assim, Obadias seria da época de Jeremias. Essa alternativa vem sendo considerada a mais plausível. A correspondência textual entre Obadias, versículos 1 ao 9, e Jeremias, capítulo 49, versículos 7 ao 22, induziu muitos exegetas a imaginar algum tipo de interdependência entre os dois profetas. Mas é possível que ambos tenham apenas feito uso de uma fonte fidedigna e comum que, infelizmente, se perdeu no tempo como muitos outros materiais bíblico-arqueológicos importantes. Contudo, há certo consenso sobre datar o livro de Obadias entre 840 e 586 a.C. Esboço geral de Obadias. Primeiro, o oráculo de Javé contra Edom, versículos 1 ao 4. A. O terrível dia do cumprimento do juízo, versículos 5 ao 9. B. O pecado de Esaú contra seu irmão, Jacó, versículos 10 ao 14. Segundo, o contexto desse dia do Senhor, versículos 15 ao 18. Terceiro, a descendência de Jacó possuirá sua herança, versículos 19 ao 21. Obadias, capítulo 1. O juízo de Deus sobre Edom. Eis, pois, a mensagem que Javé, o Senhor Deus, enviou a Obadias, por meio de visão profética sobre a nação de Edom. Ouvimos um aviso de Javé, e foi enviado um mensageiro por entre as nações para comunicar: levantai-vos, unamo-nos para atacar Edom. Vê, eu te farei pequeno entre as demais nações. Serás tratado com total desconsideração. A arrogância do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas do penhasco, na tua alta morada, que cogitas em teu íntimo: quem poderá me derrubar na terra? Ora, ainda que subas muito alto como a águia e estabeleça o teu ninho entre as estrelas, te derrubarei das alturas, garante Javé. Se roubadores o atacassem, saqueadores no meio da noite o surpreendessem, não furtariam somente o que lhes bastasse? Oh, como estás destruído! Se os que colhem uvas viessem a ti, não deixariam ao menos alguns cachos para trás? Contudo, como Esaú foi saqueado! Como foram pilhados os teus tesouros mais secretos e estimados! Todos os teus aliados te empurraram em direção aos limites das fronteiras. Os que mantinham paz contigo te enganaram e prevaleceram contra ti. Os teus melhores amigos, aqueles que comem do teu pão, são os mesmos que preparam armadilhas para teus pés. De fato, não há entendimento algum em Edom. Naquele dia, afirma Javé, exterminarei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Então, os teus valentes ficarão apavorados, ó Temã, e todos os teus guerreiros serão eliminados dos montes de Esaú. E isto te ocorrerá por causa da impiedosa matança que realizaste contra teu irmão Jacó. Serás, pois, coberto de humilhação e vergonha, e exterminado serás para sempre. No dia em que estiveste próximo, mas do lado oposto, quando estranhos levaram os bens dele, e os estrangeiros arrombaram seus portões e lançaram sortes sobre Jerusalém, tu os seguistes, e agistes da mesma maneira que eles. No entanto, não devias ter contemplado com satisfação o dia da desgraça do teu irmão, tampouco se alegrado com a destruição do povo de Judá, nem escancarado tua boca para falar com arrogância sobre o dia da aflição do teu próximo. Jamais deverias ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade, nem devias ter ficado alegre diante do padecimento dessa gente no dia da sua ruína, muito menos ter roubado seus bens e tesouros durante o dia da desgraça do meu povo. Não devias ter feito emboscadas,
nas encruzilhadas, a fim de liquidar as poucas pessoas que conseguiam escapar da matança, muito menos ter entregado alguns sobreviventes aterrorizados ao inimigo. Castigo aos pagãos e bênção a Israel. Eis, portanto, que o dia de Javé está muito próximo, e esse dia vem sobre todas as nações. Como fizeste ao teu próximo, assim se fará contigo. O teu feito retornará sobre a tua própria cabeça. Do mesmo modo como bebeste da minha punição no meu santo monte, todas as nações ao redor igualmente o sorverão sem parar. Embebedar-se-ão de castigo até o fim, e serão como se jamais tivessem existido. Contudo, no alto do monte de Sião, haverá livramento, e lá estarão todos os que escaparam. E ele será santo, e a descendência de Jacó possuirá sua herança. A casa de Jacó será semelhante a um grande fogo, e a casa de José como que labaredas. A descendência de Esaú será como a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da casa de Esaú, e assim será porquanto Javé o disse. Os do Neguebe se apossarão dos montes de Esaú, e os da Cefelá, as terras entre a planície costeira e as montanhas, ocuparão a terra dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria, e Benjamim se apossará de Gileade. Os cativos do exército dos israelitas tomarão posse do território dos cananeus até Sarepta. Os exilados de Jerusalém, que estão em Sefarade, ocuparão as cidades do Neguebe. O povo de Deus, vitorioso, haverá de subir o monte de Sião, e governará a montanha de Esaú, e Javé será o rei.